Eu sempre fui o tipo de pessoa que se sente em casa no meio do nada. Enquanto muita gente ficava vidrada em maratonas de séries, eu preferia estar ao ar livre, de preferência em cima de uma bike, explorando trilhas isoladas. Sabe, aquele tipo de lugar que mal aparece no mapa. Eu não sou atleta profissional nem um louco da aventura, mas sempre tive um desejo de pedalar até onde a estrada acabasse. Acho que é a minha forma de fugir do mundo. Nessa viagem específica, eu estava na Argentina, explorando uma região da Patagônia que poucos ciclistas se arriscam a visitar. Eu já tinha planejado essa jornada fazia meses, sempre olhando os detalhes das rotas, os mapas, as condições do terreno. Mas por mais que você planeje, sempre tem uma surpresa esperando por você, não é? Minha jornada começou cedo naquela manhã. O céu ainda estava meio alaranjado com o nascer do sol, e a névoa pairava pesada sobre o solo. A estrada de terra à minha frente parecia infinita, cercada por campos desolados e algumas árvores secas. Aquele era o tipo de lugar onde você podia pedalar por horas sem ver um ser humano, e era exatamente disso que eu precisava. Um tempo só meu para processar umas coisas. Sabe como é? Eu tinha acabado de passar por um divórcio complicado. Eu e a minha ex não nos víamos mais olho no olho. E a última coisa que eu queria era estar preso em casa com as memórias do que foi e do que não seria mais. A estrada em si não era muito difícil no começo. Eu me sentia livre, quase leve, como se tivesse deixado todo o peso do mundo para trás. Depois de algumas horas pedalando, decidi parar para um descanso. Encontrei um pequeno monte, uma elevação coberta de grama, de onde eu podia ver o horizonte. Era um daqueles lugares que fazia você se sentir pequeno diante da vastidão do mundo. Sentei no chão e tirei uma barra de cereal da mochila. Enquanto mastigava, fiquei observando o céu, tentando limpar a mente, mas tinha algo de estranho. Uma sensação incômoda, como se alguém estivesse por perto. Não era a primeira vez que eu sentia isso em uma trilha, então tentei ignorar. Só que dessa vez era diferente. Olhei ao redor, esperando ver algum animal, ou talvez até outro ciclista, mas não tinha ninguém. A trilha era minha, ou pelo menos parecia ser. De volta à bike, continuei pedalando, mas a sensação de estar sendo observado não foi embora. E aí, mais ou menos uns 10 minutos depois de voltar ao caminho, comecei a perceber uma mudança no ambiente. O silêncio ao meu redor era tão profundo que me incomodava. Até os pássaros que antes piavam ao longe haviam sumido. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Havia marcas no chão, pneus, mas não eram das minhas rodas, porque o padrão era diferente, mais grosso, como se fossem de um veículo. Parei a bicicleta e desci, me agachando para olhar mais de perto. As marcas eram recentes. Alguém esteve aqui, provavelmente minutos antes de mim. Ok, talvez seja só uma caminhonete de algum fazendeiro, pensei. Mas algo ali não se encaixava. Quem diabos estaria dirigindo numa trilha tão isolada como essa? E por que as marcas desapareciam tão de repente, como se o carro tivesse simplesmente sumido no ar? Continuei pedalando, mas agora com aquela sensação incômoda de que algo estava errado. Pedalei por mais uma hora, tentando não pensar muito no que tinha visto, mas o peso no meu peito só aumentava. Foi quando decidi parar de novo, dessa vez em uma clareira. Não era um lugar que eu planejava parar, mas minha intuição estava me dizendo para ficar atento. Assim que encostei a bike e me abaixei para ajustar o guidão, ouvi um estalo. Algo, ou alguém, estava perto. Olhei para trás, tentando ver o que era, mas a clareira estava vazia. O som parecia vir das árvores, só que era difícil identificar exatamente de onde. Com o coração batendo forte, tentei me concentrar no barulho. Passos. Podia ser um animal, mas o ritmo era desigual, como se alguém estivesse tentando caminhar sem ser notado. Fiquei parado, sem me mexer, esperando para ver se o som se repetiria. E ele veio mais uma vez, só que agora mais perto. O medo começou a tomar conta. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas cada fibra do meu corpo me dizia para sair dali. Sem pensar muito, montei na bicicleta e comecei a pedalar com mais força. A trilha estava mais difícil, cheia de pedras soltas e buracos, mas eu não podia parar. A cada curva, olhava por cima do ombro, tentando ver se havia algo ou alguém me seguindo. Não conseguia ver nada,
mas a sensação de que eu estava sendo perseguido era inegável. Depois de alguns minutos pedalando em alta velocidade, o som desapareceu. Não sabia se era porque eu estava indo rápido demais ou se quem quer que fosse tinha desistido. Decidi parar de novo, dessa vez em um ponto mais alto da trilha, onde eu teria uma visão melhor do caminho. Foi aí que, quando desci da bicicleta, vi o pior cenário possível. Os pneus estavam furados, não só um, mas os dois. Olhei ao redor, procurando algum objeto pontiagudo que pudesse ter causado isso, mas não havia nada. Era como se alguém tivesse deliberadamente cortado os pneus enquanto eu estava pedalando. Quem quer que fosse, estava brincando comigo. Olhei ao redor, tentando entender de onde poderia ter vindo, mas a floresta ao redor parecia mais densa e fechada agora. Não havia saída fácil. E então, a última coisa que eu queria ouvir naquela situação aconteceu. Passos, dessa vez mais claros, vindos de trás das árvores. Naquela hora fiquei paralisado. Os passos, cada vez mais perto, tiraram qualquer chance de raciocinar. Com os pneus da bike furados, fugir não era uma opção. Olhei de novo para a trilha, tentando entender se eu tinha como correr, mas o som de alguém andando por ali era real demais. E não parecia ser só minha imaginação. Ainda tentei me convencer de que era algum animal, tipo um veado ou qualquer bicho, mas lá no fundo eu sabia que não era isso. Quem ou o que quer que fosse estava me seguindo, e eu precisava agir rápido. Peguei minha mochila, larguei a bicicleta para trás e comecei a andar na direção oposta dos passos, tentando ser o mais silencioso possível. Mas parecia que quanto mais eu andava, mais os passos vinham atrás de mim, no mesmo ritmo. Caminhar ali não era fácil. Tinha muita vegetação alta, galhos pelo chão, e cada barulho que eu fazia parecia me denunciar ainda mais. Minhas pernas estavam ficando pesadas de tanto cansaço, e o pânico começava a bater mais forte. Tentei olhar ao redor, e foi aí que avistei uma coisa que me deu esperança. Uma cabana, meio escondida entre as árvores. Parecia velha, abandonada, mas na hora eu só pensei em um abrigo, um lugar para me esconder. Fui direto para lá. O medo de quem quer que fosse me pegando no meio da trilha era maior do que qualquer coisa que eu pudesse encontrar dentro da cabana. Cheguei na porta e empurrei com tudo, torcendo para não estar trancada. Ela abriu com um rangido alto e eu entrei de uma vez, fechando a porta atrás de mim. O ferrolho estava enferrujado, mas consegui travá-lo. Lá dentro era um cenário de filme de terror. Móveis velhos, cheios de poeira, teias de aranha por todo canto e um cheiro forte de mofo. A luz entrava fraca pelas janelas sujas, o que só piorava a sensação de que eu estava num pesadelo. Eu me encostei numa das paredes, tentando acalmar a respiração e entender o que estava acontecendo. Lá fora, o silêncio voltou, mas não era um silêncio tranquilo. Era como se a floresta tivesse parado, como se tudo ao redor estivesse em pausa. Fui até uma janela pequena no canto, com uma cortina meio rasgada, e levantei só o suficiente para espiar. Meu coração quase parou de vez. No meio das árvores, tinha alguém parado, me olhando. Não dava para ver direito os detalhes por causa da distância, mas era uma pessoa, com certeza. E essa pessoa estava ali, imóvel, encarando diretamente a cabana, como se soubesse que eu estava espiando. Me afastei da janela com o coração na boca, sem saber o que fazer. Aquele medo irracional de que aquilo não era apenas alguém qualquer tomou conta de mim. E aí, no meio do meu pavor, comecei a ouvir outro som, arranhões do lado de fora da cabana. Era como se algo, ou alguém, estivesse passando a mão na lateral de madeira da cabana. O barulho era devagar, sinistro. Parecia que estava me provocando. Me aproximei da porta, tentando não fazer barulho, e fiquei escutando. Os arranhões continuavam, como se fosse uma espécie de aviso. Tentei pensar em algo, mas estava sem saída. Olhei ao redor e encontrei um pedaço de madeira velho, parte de uma cadeira quebrada, e segurei com força. Era tudo o que eu tinha. De repente, o som mudou. Comecei a ouvir um barulho metálico vindo da porta. Alguém estava mexendo no ferrolho, tentando destrancar por fora. Meu corpo inteiro ficou em alerta, pronto para reagir. Mas eu sabia que, se entrassem, eu estava acabado. Segurei a respiração e fiquei ali, esperando o inevitável. Então, do nada, o barulho parou.
O arranhar, o som do ferrolho, tudo. Ficou um silêncio tão pesado que até meus ouvidos pareciam zumbir. Fiquei parado por mais uns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Será que a pessoa tinha ido embora? Eu não tinha certeza, e o medo de abrir a porta para conferir me paralisava. Foi aí que ouvi um sussurro baixo, vindo do outro lado da porta. Sussurraram meu nome. Quando ouvi meu nome sendo sussurrado do outro lado da porta, o pânico me atingiu com força total. Eu juro, parecia que o sangue tinha gelado nas minhas veias. Quem quer que fosse sabia quem eu era. Não era só uma perseguição aleatória. Aquilo tinha um objetivo. E o pior é que eu não conseguia entender de onde conheciam o meu nome. Encostei na parede da cabana, tentando não fazer barulho. O sussurro se repetiu, mas dessa vez com mais força, como se a pessoa estivesse se aproximando ainda mais da porta. O ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, e eu não conseguia raciocinar direito. Comecei a questionar se aquilo era real ou se minha cabeça estava pregando peças por causa do medo. Meus dedos tremiam, mal conseguia segurar o pedaço de madeira que eu tinha nas mãos. Eu precisava fazer algo. Não podia ficar parado esperando aquilo entrar. Respirei fundo, tentando pensar em alguma alternativa, mas tudo o que me vinha à mente parecia idiota. Correr para fora da cabana? Nem pensar. E se o que quer que estivesse lá fora fosse mais rápido que eu? Ficar ali dentro? O lugar parecia um caixão improvisado. O silêncio voltou. O sussurro parou do nada, e por um momento eu pensei que talvez aquela coisa tivesse ido embora. Mas aí veio de novo. Um som muito mais estranho e pior. Parecia uma respiração pesada, ofegante, como se alguém estivesse bem perto da parede, arrastando o ar com dificuldade. O som vinha de diferentes direções, como se a pessoa estivesse circulando a cabana. Eu não aguentei mais. Sabia que ficar ali parado seria meu fim. Corri até a janela, espiando por entre as cortinas sujas. Não vi ninguém, nem uma alma. Mas a respiração continuava, ainda mais alta, só que agora parecia estar vindo de todos os lados. Peguei minha mochila e empurrei o pedaço de madeira que usava como arma debaixo do braço. Decidi que ia sair dali de qualquer jeito. Tranquei a respiração, destranquei o ferrolho e abri a porta de uma vez só, esperando ver aquela figura que estava me perseguindo. Mas não tinha nada. A floresta estava parada, um silêncio absurdo. Saí correndo. Eu não olhei para trás nem por um segundo. O medo de ver alguém ali, parado me observando, era muito pior do que qualquer coisa. Só queria colocar o máximo de distância entre mim e aquela cabana. Depois de correr por uns bons 10 minutos, quase sem fôlego, me joguei atrás de umas pedras grandes no topo de um morro. Fiquei ali, abaixado, tentando me esconder e observando a trilha por onde vim. O sol já estava quase indo embora e a escuridão começava a dominar a paisagem. E foi aí que eu vi de novo. A figura estava de pé no meio da trilha, a uns 200 metros de distância, olhando na direção onde eu estava escondido. Parada, imóvel, como antes. Mas agora eu podia jurar que ela sabia exatamente onde eu estava. Eu não conseguia ver o rosto, estava muito longe para isso, mas o jeito que se mantinha ereta, com os braços ao longo do corpo, parecia muito mais ameaçador do que qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Senti meu corpo paralisar de novo. A coisa simplesmente não desistia. Fiquei ali, imóvel, olhando de volta, tentando decidir o que fazer. Meu instinto gritava para eu não tirar os olhos dela. E enquanto eu observava, alguma coisa mudou. A figura inclinou a cabeça de leve, como se estivesse curiosa, e então, lentamente, começou a caminhar na minha direção. Levantei de um pulo e comecei a correr mais uma vez, sem olhar para trás dessa vez. O som da minha respiração era a única coisa que eu ouvia. Não sabia para onde estava indo, só queria distância, qualquer distância. As árvores passavam como borrões e o chão cheio de pedras e raízes parecia não me incomodar mais. A adrenalina era tudo que me movia. Corri até as pernas começarem a ceder. Já estava escuro e eu mal conseguia enxergar um palmo à minha frente. Parei perto de uma pequena vala, exausto, e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. Não tinha mais energia.
Meu corpo estava no limite. Foi aí que percebi o pior. O silêncio de novo. Não tinha mais o som da minha perseguidora nem de nada. Apenas o vento balançando as árvores. Fechei os olhos por alguns segundos, me obrigando a acreditar que tinha conseguido escapar. Quando abri de novo, algo estava lá. Quando abri os olhos, meu coração quase parou. No meio da escuridão, vi uma silhueta, parada a poucos metros de mim, imóvel. Era a mesma figura, sem dúvida. Só que dessa vez, estava mais perto do que nunca. Não dava para ver seu rosto, mas a presença era sufocante, como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado de repente. Eu estava congelado, sem reação. E o cansaço no meu corpo me impedia de fazer qualquer movimento. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Tudo que eu conseguia fazer era olhar para aquela coisa. Por um segundo, a figura inclinou a cabeça de novo, daquele jeito estranho, como se estivesse me estudando. A escuridão ao redor parecia se fechar cada vez mais, e o único som era o bater frenético do meu coração. E então, sem aviso, a figura começou a se mover de novo. Devagar, com passos lentos, ela foi se aproximando. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o farfalhar das folhas sob os pés dela. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não obedecia. A figura estava quase ao alcance e de repente parou de novo. Ficamos ali, eu deitado no chão e ela de pé, me olhando. Podia sentir a presença dela mais forte agora, tão perto que eu quase podia tocá-la se estendesse a mão. Meu corpo estava paralisado, o pavor me dominava completamente. Foi aí que a coisa se inclinou levemente, se abaixando um pouco, como se estivesse se preparando para fazer algo. Eu não sabia o que ia acontecer, mas sentia que o fim estava perto. E então, sem aviso, a figura deu um passo para trás e se perdeu na escuridão da noite. Desapareceu. O silêncio voltou de forma esmagadora, e por um momento eu fiquei ali, sem acreditar no que tinha acontecido. Me levantei com dificuldade, sem forças, olhando ao redor, mas não havia mais nada. Apenas a noite vazia e a floresta que agora parecia ainda mais densa. A sensação de ser observado, no entanto, ainda estava ali. Forte, presente. Eu sabia que não estava sozinho. Mesmo que ela tivesse desaparecido, algo me dizia que aquilo não tinha acabado. E talvez nunca acabasse. De pé, no meio do nada, sem bike, sem rumo, e com aquela presença ainda rondando, percebi que minha jornada estava longe de terminar. Algo, ou alguém, ainda estava me esperando. E no fundo, eu sabia que em algum momento aquilo ia voltar. Só não sabia quando.